mexeu comigo imediatamente, até porque o meu passado com o Cruzeiro, a minha história com o Cruzeiro, eu saí bem novinho de lá, o Cruzeiro que abriu as portas do mundo para mim, e eu ter a possibilidade de fazer uma recuperação, né, do Cruzeiro. Então aquilo, assim, eu vi um potencial gigantesco naquilo. Olá a todos, aqui é o Alex e está começando mais um Iludidos Esporte Clube, o Iludidos EC. Vamos comentar aí o que aconteceu aí nos últimos dias no Cruzeiro cabuloso maior de Minas. Comigo aqui, tá diretamente de Brasília, Túlio! Olá, China Azul, e eu gostaria de dizer que eu sempre acreditei em Fepirlo Machado. E comigo aqui também tá ele, o abominável Homem de Neves, Valdir. Boa tarde a todos. Completando o que o Túlio falou, eu já sabia, viu? Fepirlo Machado é o cara. Eu queria dizer uma coisa, eu estou gordonificado, isso que eu tô, cara. Esse time aí agora só tem dado alegrias. Tá meio personalizado, né? Como é que fala isso aí, Túlio? Pesolanizado. Na verdade, nós estamos iludidos, né? Cada um à sua maneira. Completamente iludidos. Não, a Série A já é uma realidade e Libertadores em 2024 é nossa. Questão de tempo, né? Muito bem. Se vocês ouviram o áudio do Ronaldo no evento da XP, ele deixou bem claro que o projeto em 5 anos é ser campeão mundial, né? Pra mim também tá claríssimo aquilo, sem sombra de dúvida, é isso que vai acontecer. Ele tá sendo modesto, né? Porque pra mim em 3 anos já dá, hein? Em 3 anos é possível. Porque os caras têm que jogar pra baixo, né? Assim, a previsão lá embaixo. Bom, agora vamos falar sério, vamos falar das notícias. E a molecagem de um adolescente diante do experiente goleiro Rodolfo Rodrigues, do Bahia. Gravou aquela ali? Gravei. Pô, aquela ali, pô. Ele deixou alguma missão? Valdir, o que você tem aí pra nós, meu amigo? Você tem alguma coisa relevante que aconteceu aí? Pode comentar? Bom, eu queria começar com uma especulação. Viseu no Cruzeiro. Pode ser realidade ou não? Quem que é Viseu, Túlio? Viseu é aquele meia que foi revelado pelo Flamengo. É bom, ele é um armador, é um jogador bom. Eu gostaria de ter no Cruzeiro para a Série A do ano que vem. Felipe dos Reis Pereira Viseu do Carmo, mais conhecido como Felipe Viseu ou simplesmente Viseu, é um futebolista brasileiro que atua como centroavante. Atualmente joga pelo Yokohama FC, emprestado pela Udinese. 25 anos, 1,84 m, apelido MC Merlot, Visola e Bad Boy. Olha aí. Será que esse cara é uma boa para o ataque? É isso? Ele é centroavante, né? É uma especulação, né? O setorista principal do Cruzeiro já falou que é improvável. Salário alto, é jogador de mercado. Na situação atual do clube, tá muito improvável. Da mesma forma que já foi improvável a contratação do Lincoln, o Goulart já teve que bater na porta da gente, não se concretizou. Tem que aguardar aí, né? Porque muita coisa vai acontecer, né, cara? Esse time tá numa completa transformação o tempo todo, né? Metamorfose aí. Quando você menos espera, chega uma notícia de alguma coisa que se diga do estádio, né? Que ninguém esperava, de repente brotou aí essa notícia de ter um estádio. Mas o Cruzeiro tá mudando o perfil de contratação, né? Quem viu as contratações no início do Brasileiro, a do Mineiro e a de agora, já vê que tem um planejamento para a Série A do ano que vem. O Lincoln é um jogador de Série A, o Bruno é um jogador de Série A, o Cipriano também. Então a gente já tem uma esperança para um elenco já para o ano que vem. Vamos aguardar. Vamos ver o que vai acontecer. Próxima. E a molecagem de um adolescente diante do experiente goleiro Rodolfo Rodrigues, do Bahia. Gravou aquela ali? Gravei. Pô, aquela ali, pô. Ele deixou alguma missão? A próxima já foi antecipada pelo Túlio. O Cruzeiro fecha a contratação do Lincoln para a temporada. Lincoln centroavante vem com contrato até final de 2024. Uma particularidade nesse contrato é que o Cruzeiro tem a opção de devolvê-lo no final deste ano. E ele pode efetivar a opção de compra até o final de 2023. Só que nós temos uma opção de devolvê-lo sem multa no final desse ano. Quer dizer, então, vai fazer um teste agora na Série B e pode devolver no final do ano. Isso é uma boa, né, cara? E aí, pô, se todo mundo fosse assim, era legal pra caramba, né? Esse cara. Não é isso que a gente pensou que fosse, né? Não é isso que venderam pra gente. Estamos de volta, cara. Olha só, como é que não fica iludido com essa diretoria, né? Pega um jogador pra fazer
ser um teste aqui na Série B. Se agradar, fica. Se não agradar, pode ir embora sem custo nenhum. É bem diferente das outras diretorias que tinha, né? Cara, o profissionalismo do negócio, é o que eles vêm repetindo, né, vem falando, é impressionado, assim. Os comunicados de imprensa, como é que eles têm atuado, a parte jurídica também, é um negócio impressionante, cara. O nível de profissionalismo é outro, né? No dia da votação lá, os caras desembolaram o jurídico em horas pra acontecer a votação. Não, a votação que mudou a história do clube, né, cara? Nós corremos um sério risco do clube acabar naquela noite de segunda-feira, né? Impressionante. E os caras são muito profissionais. Parece que eles estão bem à frente aí do que a gente tá acostumado. É uma ficha que eu acho que minha aposta é que vai cair lá na frente ainda. Que nem todo mundo percebeu aí o tamanho das mudanças. Bom, beleza. Esse Lincoln aí então vai ser uma ótima, né, cara? Porque aí testa, vê se funciona. E se não funcionar, boas. Tchau pra você. Volte lá pro seu antigo clube. E a gente já tem a esperança também de já ver um elenco para a Série A sendo formado, né? Porque para quem começou o Campeonato Brasileiro com o Vagninho, Rodolfo, Edu, e já tem uma esperança de ter Lincoln, Bruno Rodrigues, Rafa Silva. Já Rafa Silva, é outro nível, né? Cara, e o Lincoln, eu acho que o Lincoln só tá chegando agora porque o Rafa Silva foi uma contratação de aposta e com muito potencial. Os jogos que o Rafa Silva jogou, ele demonstrou que é jogador de Série A, mas ele não consegue ter uma sequência de jogos. Ele tá com um problema, o problema físico dele impede o cara de ter uma sequência e poder ajudar o time do dia que precisa. É verdade, é uma aposta, mas assim, a gente conta que eles se recuperem, né? Agora, se não conseguir essa sequência, sinto muito e vida que segue. Aí já tá trazendo o Lincoln, né? Vamos escolher os jogos pra ele jogar aí, né, cara? Jogo que acho que ele tiver apto, tá pra jogar, vai ajudar o clube e recuperar pro próximo. Aí a gente já vê que o Cruzeiro tá começando a pensar em 2023 agora, né? Já tá na frente de muito clube aí da Série A, que ainda tá na briga, tá no bolo aí, pensando no dia de amanhã, e o Cruzeiro comendo pelas beiradas aí, já tá se organizando pro ano que vem, né? Cara, isso é fruto do que foi feito no primeiro turno, né? Porque 49 pontos em 66 possíveis. Meus amigos. Então já tem que colher o fruto antecipadamente, já consegue fazer um planejamento pro outro ano. Se nosso clube tivesse aí em sétimo colocado, sexto colocado, disputando pra subir, assim, com mais dificuldade, essas contratações com certeza não seriam feitas dessa forma. Não seria, cara. O Cruzeiro, ele tá numa boa fase, ele tá organizado, ele paga em dia, ele atrai investidores por todo esse trabalho que tem sido feito e atrai os atletas, obviamente, né? A própria figura do Ronaldo é uma coisa de muito peso, é diferente quando o jogador pensa que ele vai jogar no time, que o Ronaldo é a estrela, a figura maior aí. E agora a gente vê que os jogadores querem vir mesmo, né? É diferente antes de outras situações aí que o jogador saiu. Quem que foi aquele jogador lá, Valdir, que saiu e tava agora jogando contra a gente aí porque, sei lá, empresário, mal empresariado, e o cara resolveu sair. Foi o Pará. Ele demonstrou arrependimento de não ter fechado com o Cruzeiro. O que acontece é que ele foi contratado antes da equipe do Ronaldo assumir definitivamente. E ele, quando a equipe do Ronaldo assumiu, ele teve uma conversa com a SAF, chegou a aceitar a proposta de diminuição de salário e tempo de contrato. Olha aí. Só que outras pessoas influenciaram ele a desistir, a não jogar no Cruzeiro. E em entrevista ele chegou a falar que se arrepende de ter escutado essas pessoas. Ele não cita nomes, mas ele fala que ele foi influenciado. Não cita nome. Claro pra ele, que não deveria vir para o Cruzeiro. E se colocar na pele dele, o cenário do Cruzeiro realmente era muito ruim, né, cara? A partir do dia 18 de dezembro que mudou a questão. Verdade. A situação era terrível. Assim, não dá também pra culpar os caras que saíram antes. Ninguém tem bola de cristal, né? Ninguém sabia que a maré ia virar igual virou. O Maréia, né, Túlio? Ninguém sabia que o Maré ia botar um tubo assim. Cara, o Maré sempre foi carro bom, só o problema é a manutenção dele, né? Só não fazia. O Maré passou na retífica do Gordão e tá voando agora. E a molecagem de adolescentes diante do experiente goleiro Rodolfo Rodrigues, do Bahia. Gravou aquela ali? Gravei. Pô, aquela ali, ele deixou alguma missão? Essa semana teve uma notícia aí que repercutiu bastante. Eu não sei se vocês perceberam, se vocês viram alguma coisa. É uma notícia, assim, muito simples, né? Que foi, assim, trivial. Rafael Cabral renovou o contrato com o Cruzeiro. Vocês viram isso, não? Eu ouvi falar. Como é que não vê, né, cara?
tá maluco? Nossa senhora, isso aí foi um susto que a torcida tomou quando o ex-time dele lá veio e queria levar ele de volta, né? Como é que chama o time? Tudo que é bom no nome dos times aí. Não, foi a Sampdoria que tentou levar ele de novo para Itália. Teve também a proposta do São Paulo, né? Que ele recusou e acabou ficando aí com a gente. Caralho, o São Paulo tentou também, né, cara? São Paulo sempre tá tentando roubar os goleiros do Cruzeiro. Engraçado que o Rafael lá, o traíra, foi pro rival e o São Paulo parou de tentar contratar ele, né? Tá lá no gol. Pois é. Dá pra você ver. Só tinha valor quando era nosso, hein? Quando era nosso, cara. O goleiro no Cruzeiro, cara, os caras... É fábrica de goleiro aqui, é impressionante. Não, que a defesa do Rafael no jogo de ontem, cara, o jogo acabou 3-0, porque que a defesa foi um gol. E o Rafael, ele tá no ápice da forma, porque ele chegou Totalmente com dúvidas... Totalmente perdido. Ele mesmo tinha dúvidas pessoais, que ele precisava de fazer uma reafirmada, que ele consegue ser o titular, e ele queria isso, queria jogar, queria ser titular, que depois do Santos nunca foi o titular absoluto do gol de nenhum time, e vem jogando, que você não via falar dele, você não nada, e aí tava na segunda divisão lá na Inglaterra e tal, mas... Enfim, mas aí o cara veio, entrou em forma e tá jogando em altíssimo nível. Eu acho que, inclusive, essa defesa que ele fez ontem, um certo goleiro aí que tava aí até o começo da temporada, não pegava não, viu, Túlio? Não, e eu acho que essa questão do Rafael é muito mérito também dos técnicos, né? Da comissão toda, porque bancou ele desde o início, falou que ele era o goleiro titular, apesar do Denivis ter feito alguns bons jogos no Mineiro, né? E bancou e ficou... Nunca tomou gol, hein? Exatamente. O Denivis não tomou gol no Cruzeiro ainda não, hein? Fez um jogaço, acho que foi contra Tombense, né? Que ele fez um jogaço também, mas o goleiro titular era o Cabral desde o início. E não teve pressão de torcida, não teve nada que fizesse mudar o pessoal de ideia. A firmeza e a tranquilidade que essa diretoria aí leva, as coisas impressionantes também. E realmente, o goleiro Rafael acabou. E cara, ele correspondeu com essa expectativa e ele pegou os pênaltis contra o Remo lá. Foi inacreditável, foi um negócio assim, perdemos. E aí o cara falou, não, peraí, deixa com seu pai aqui. E aí, o cara só evolui, né? O cara só faz, assim, contra o Bahia no finalzinho, salvou a lavoura. E agora ontem fez uma defesa, assim, o cara ficou o jogo inteiro parado, assistindo o jogo. E aí agora, quando precisou do cara, o cara pulou, fez uma ponte inacreditável ali, salvou e não deixou. Era pra ser... Aquilo era um jogo 2-1. Eu acredito que sim, o Cruzeiro, com o nosso ex-goleiro lá, que tava se esforçando mais pra nada, cornetagens à parte, mas quem é fã dele, me desculpe, cara, mas ele não ia pegar, ia ficar 2-1 aquele jogo, ele tinha vencido do mesmo jeito e boas. Cara, o Rafael, quando ele chegou no Cruzeiro, era nítido a falta de ritmo de jogo dele, a falta de confiança em alguns lances. Hoje, a saída de bola do Cruzeiro com o Rafael com os pés virou uma arma. Inclusive, contra o Bahia, o goleiro do Bahia, ao final do jogo, deu uma entrevista acreditando o gol que o Cruzeiro fez com o passe do Rafael, que foi uma ligação direta atrás da linha de defesa do Bahia. E a gente vê isso durante os jogos, né? A tranquilidade que ele tem pra sair jogando ali, ele dá um passe entre linhas, joga a bola nas costas da marcação inicial do adversário. Cara, ele tá demonstrando muita confiança e a cada jogo ele tá melhorando o seu ritmo. Quando ele renovou agora essa semana, quando foi anunciada a renovação de contrato do Rafael com o Cruzeiro, acho que pra quem ainda não entendeu, foi um recado muito, muito bem dado. Foi assim, tá bem claro como que mudou as coisas. O Rafael, ele recusou uma proposta salarial 3 vezes maior para um time da Série A, tá disputando vaga na Libertadores do próximo ano, pra jogar no nosso time ano que vem, entendeu? Então isso aí é muito que ponderar. Tem que valorizar, né? Isso aí. Exatamente, valorizar demais. E o Túlio tinha comentado que se subir o contrato aumenta a permanência? Como é que é isso aí? Segundo foi publicado lá na live dele com o Samuel Venâncio, se o Cruzeiro subir para a Série A no final desse campeonato, já tem uma cláusula de renovação automática até 2025 o contrato dele. Então ele veio para cá, quando ele disse que queria fazer história no Cruzeiro, ele não estava brincando não foi da boca para fora. Recusou proposta de fora, recusou proposta maior para jogar aqui no Brasil, mas ficou e quer um compromisso a longo prazo com o Cruzeiro, cara. Isso a gente tem que valorizar muito hoje em dia. Isso é do caralho, isso é do caralho. Eu vi uma entrevista dele, um pedaço, eu não vi a entrevista inteira, mas eu vi um pedaço da entrevista dele pro Samuel Venâncio, e aí ele fala exatamente isso. Ele fala que ele não queria voltar pro Brasil quando ele veio. Ele não queria. Ele tava olhando algumas coisas, e aí ele tinha proposta lá dentro da Europa, para alguns outros times lá. Tinha proposta pros Estados Unidos, e aí o Cruzeiro entrou em contato com ele.
Cruzeiro achou ele, entrou em contato com ele, começou a conversar com ele. E aí, acho que quando ele ouviu o que estava acontecendo, entendeu que o time tinha sido comprado pelo Ronaldo Fenômeno e agora tinha um novo projeto na mesa. E aí que ele percebeu que ele poderia participar do negócio do começo, né? E aí ele virar ali realmente o titular. E ele é um cara que já ganhou dinheiro na vida, né? Ele é um cara que ele não precisa mais ficar pensando eu preciso jogar na Europa. Mas ele jogou na Europa o tempo que ele precisou lá, ganhou dinheiro e agora ele voltou pro Brasil pra virar um ídolo mesmo de alguma torcida muito grande. Falou, agora eu vou virar o número 1 aqui de um time grande no Brasil, voltou pro Brasil. Apesar que o Valdir fala que se a mulher dele quisesse ir embora, ele teria ido embora. Eu? Vai ter o lado profissional aí que ele tem que valorizar pra caramba. A família manda muito aí. É verdade. Mulher, né? A mulher manda muito nele. Então tá certo. Se a família falar que gostou de Belo Horizonte, não tem São Paulo que manda, rapaz. Não tem São Paulo que manda. Não, eu vi foi umas fotos dele esse final de semana almoçando com os filhos dele, camisa do Cruzeiro e tal. Super já habituados com Belo Horizonte com o Cruzeiro. Adaptaram já, né? Já estamos aí. Eu só queria dizer que eu até hoje, em relação a filho, eu ainda não superei a perda do Antiopito Ábila, cara. Pra mim, depois que ele saiu, desandou tudo. O Ábila, o atacante, podia ir embora, mas o Antiopito, cara, foi, assim, uma perda insuperável pro Cruzeiro. Que porra é essa, bicho? É o filho do Ábila, meu amigo. Ele tava no Cruzeiro? É isso? Você nunca viu as fotos do Antiopito com a camisa do Cruzeiro, não, cara? Era sensacional. Não, cara. Era o melhor torcedor do Cruzeiro, cara. Cara, o filho do Ábila, ele é mais cruzeirense do que você, Alex. Isso é verdade. Peraí, me ajuda aí, pô. Antiopito Ábila. Não, naquele dia, assim, foi depois daquela saída que tudo desandou no Cruzeiro. Vocês podem pegar aí a linha do tempo que vocês vão ver claramente. Cara, de vez em quando ainda aparecem umas fotos dele lá na Argentina com a camisa do Cruzeiro. Hein? Aí, olha só. Achei aqui. Filho do Ábila vira meme e ganha apelido de Antiopito. É só o Ábila. É só o Túlio para resgatar essas coisas. É o Antiopito passando na timeline para alegrar o seu dia. Cara, o Ábila fala em entrevistas que lá na casa dele na Argentina, o filho dele só quer saber de usar a camisa do Cruzeiro. Olha aí, rapaz. Que coisa aí. É isso aí. E a molecagem de adolescentes diante do experiente goleiro Rodolfo Rodrigues, do Bahia. Gravou aquela ali? Gravei. Pô, aquela ali, pô. Ele deixou alguma mensagem? Próxima notícia foi uma entrevista aí que o Ronaldo deu essa semana no evento da Nossa, XP. cara. Não sei se vocês chegaram a acompanhar alguma coisa. Nossa senhora, você tá doido. Essa entrevista aí, eu cheguei a olhar algumas coisas. Esse evento foi um evento chamado Expert XP 2022. Ele não estava acontecendo pessoalmente com o público, eu acredito, lá em São Paulo, mas agora esse ano foi o retorno depois da pandemia. E aí eles levaram o Ronaldo Fenômeno pra lá, pra fazer uma entrevista, onde tava o CEO da XP e a Glenda, como é que fala o nome dela? Kozlovski. Glenda Kozlowski. Aê, palmas. Muito bom, Alex. Analista aí. Muito bem. E aí eles fizeram a entrevista com o Gordão lá, cara, e aí ele contou a história, como é que foi esse negócio de comprar o Cruzeiro, como é que os caras chegaram pra ele, o que foi que eles, essas conversas iniciais, e a expectativa, né, de mudar não só o Cruzeiro, mas o campeonato inteiro, o futebol brasileiro. Isso que eu achei do caralho, né? Vou botar aqui pra gente ouvir e comentar. E eu que até então não tinha nenhuma pretensão de fazer aquisições aqui no Brasil, justamente por não ter uma segurança jurídica até então. E aí recebi a mensagem do Pedro e aí já mexeu comigo imediatamente, até porque o meu passado com o Cruzeiro, a minha história com o Cruzeiro, eu saí bem novinho de lá, o Cruzeiro que abriu as portas do mundo para mim, e eu ter a possibilidade de fazer uma recuperação, né, do Cruzeiro. Então aquilo, assim, eu vi um potencial gigantesco naquilo, igual que eu vi o tamanho da dívida, que também era gigantesca. Aí entra o empresário, né, gente? Mas o potencial, ainda assim, eu via muito maior do que a dívida. Então eu marquei o call com o Pedro, a gente alinhou super rápido. O meu advogado, 20 anos que é meu advogado, também advoga para XP, então
a situação se tornou um pouco mais fácil e aí a gente chegou num acordo e depois foi só arregaçar as mangas e começar a trabalhar duro, porque tinha toda uma história, né? Tinha que convencer o conselho, né, do Cruzeiro também. Mas convencer o conselho com o Ronaldo aqui entre nós, né, gente? É mais fácil. É melhor que chegar com o John Textor ou com o 77 Partners, né? Você chega com o Ronaldo. Não, mas a verdade é que, muito pelo contrário, eu acho que... Foi mais difícil? Foi muito mais difícil. Jura, Ronaldo? O conselho do Cruzeiro e, inclusive, a torcida, que era um pouco até manipulada nesse sentido, esperava que realmente chegasse um sheik árabe, né, botando dinheiro, pagando a dívida e injetando dinheiro no clube, enfim, sem um projeto, sem processos, de modo que, né, aquele conselho pudesse ainda perpetuar ali dentro, né, tomando as decisões. E a grande verdade é que chegou um sheik brasileiro, né, com ideias e um projeto já em mente, já com a experiência do futebol espanhol, uma realidade que é o futebol espanhol, já com uma liga já formada. Isso fez toda a diferença, né, Ronaldo? Você já ter tido a experiência do Valladolid, senão a coragem não seria a mesma, né? Exatamente, isso fez muita diferença, mas eu tinha que saber comunicar isso para o torcedor. Né? Essa comunicação, muitas vezes, ela tinha uma resistência do outro lado, né, para o medo natural, inclusive do próprio torcedor, né, se daria certo, se teria os investimentos adequados, se o investimento que eu me comprometi era pouco ou era muito, criou-se muito essa dúvida também. Mas além, muito mais do que o investimento em dinheiro, eu acreditava no potencial que eu tinha de reverter a situação, de recuperar o orgulho cruzeirense, recuperar essa torcida gigante que é a torcida do Cruzeiro. E aí a gente começou a fazer esse trabalho de comunicação, eu comecei a falar diretamente através das minhas lives também na internet com o nosso torcedor e explicando o passo a passo como seria feito, né? Então foi assim, foi bem difícil, mas ao mesmo tempo foi muito prazeroso. Hoje em dia a torcida não tem mais dúvida do que é um sucesso de gestão. Hoje a gente está na segunda divisão, mas já consolidado na primeira colocação, com muitos pontos assim de vantagem até para o quinto colocado, que é quem marca, né, o acesso para a primeira divisão. Então, hoje em dia, as coisas parecem estar muito tranquilas, mas realmente o processo desde o início foi muito difícil. Não, 8 meses depois, né, de ter acontecido isso, o Cruzeiro está super bem, vai voltar para a primeira divisão do futebol com certeza. Agora, como é que você vê a SAF para o futebol brasileiro? Né? Vocês foram percussores disruptivos, logo depois veio o Botafogo, agora tem o negócio Vasco. A SAF é o melhor caminho ou o único caminho para a salvação do futebol brasileiro, Ronaldo? Eu não acho que seja o único, até porque a gente tem exemplos no mundo de que clubes como o Real Madrid, que ainda funciona como associação, mas que tem uma gestão profissional, pode funcionar bem. Mas no Brasil, de acordo com o histórico, com as gestões que a gente vê, eu acho que a SAF é realmente uma saída muito interessante. Dá uma segurança jurídica para o investidor muito grande. Então, eu acho que é o futuro próximo aí. Muitos clubes vão aderir à SAF. Vamos ver aí clubes tradicionais virando SAF, com muito dinheiro novo sendo investido. Talvez Corinthians e Flamengo consigam sobreviver a esse movimento, mas do resto, eu acho que todos os clubes, aos poucos, vão aderir a esse movimento da SAF, que é um movimento sem volta, né? Os clubes hoje eles têm que se comportar com profissionalismo. As contas têm que bater, não adianta você fazer
contas absurdas e chegar no final do ano o clube está um déficit muito grande e você convencer uma pequena parte da torcida para poder ter o apoio, reeleição, enfim. Eu acho que a SAF é um caminho sem volta e é um caminho maravilhoso que o futebol brasileiro vai viver daqui para frente, com uma gestão profissional, e eu acho que o nível do futebol brasileiro vai crescer muito. Além da SAF, essa criação da Liga que está sendo muito conversado entre os clubes, ainda existe 2 grupos de clubes conversando sobre a Liga, mas eu acho que até o final do ano nós vamos ter um desfecho aí favorável para uma criação da Liga, que aí é outro passo importante para uma gestão profissional e uma evolução do futebol brasileiro. A gente vai falar muito da Liga, né, Pedro? Até nesse ponto da Liga, né, tem um investidor nosso que sempre, o Martim da General Atlantic, quando ele vai falar de investimento no Brasil, ele mostra uma foto de um carro na neblina e fala que o Brasil é aquilo, o país onde você não consegue enxergar nem atrás, até o passado muda. E aí perguntam para ele o porquê ele continua investindo no Brasil. E ele diz que o Brasil é um país atrasado, que muitas das coisas que aconteceram nos países mais desenvolvidos acabam acontecendo depois no Brasil. E realmente, Ronaldo, no futebol é muito parecido. Quando você pega uma Premier League, que é o ápice do futebol bem gerido, o ápice da liga mais bem montada do futebol do mundo, o upside para o investidor deve ser menor, né, do que um país como o Brasil, que tem muito potencial, porém uma construção enorme para se fazer. Você enxergou realmente que investir onde o mato é mais alto dá mais retorno? E o retorno nem precisa ser financeiro, né? O retorno esportivo, o retorno de realmente transformar a nação do futebol? O meu maior incentivo para entrar nesse negócio foi realmente o potencial que tem o futebol brasileiro. Aqui nós não temos o controle financeiro, que eu acho que é o principal para o futebol brasileiro poder evoluir, os clubes pararem de fazer dívidas absurdas, né? Mandar treinador, 3, 4 treinadores embora num ano, isso é jogar dinheiro fora. Você vê em detalhes assim nos próprios jogos, você vê o estado do gramado. O estado do gramado não tem o futebol brasileiro não tem um padrão de gramado para os campos de futebol. Portanto, você joga no Sudeste com um tipo de grama, você vai para o Nordeste é outro tipo de grama, e você vai para o Sul é outro tipo de gramado. Enfim, não tem uma padronização no futebol brasileiro. Isso, por dizer uma coisinha, né, que é só o gramado, que parece... Todo mundo está assistindo na TV, que vê a grama verde, parece que está maravilhoso, e não está. E não está, porque se você bota, que nem está acontecendo muitas vezes agora na Série B com o Cruzeiro, tem aquela grama de jardim grossa, que se você dá um carrinho, você sai ralado, como se fosse dar um carrinho no asfalto. E, além disso, a velocidade da bola ela diminui muito no contato com a grama, e o futebol ele fica mais lento. Então, muitas das vezes, a gente assiste o futebol brasileiro e tem a sensação que é um futebol mais cadenciado, que é um futebol mais lento em comparação ao futebol europeu, por conta de um gramado que não é adequado, né? Por exemplo, continuando na história no gramado, no Campeonato Espanhol e na Premier League, é protocolo que 10 minutos antes da bola rolar, o gramado ele é molhado durante 10 minutos. Isso para quê? Para dar ainda mais velocidade ao jogo, para que o jogo seja mais dinâmico, para que tenha mais ocasiões de gols. Isso nós não temos no Brasil. Né? Você vai jogar, você vê os jogos, o gramado é seco, a bola não vai, né? O jogador cansa também de correr num gramado fofo. Então tem um potencial de crescimento muito grande.
Eu acho que o primeiro passo da SAF é um movimento muito importante e o segundo passo, tão importante quanto a SAF, que é a criação da Liga para poder padronizar o futebol brasileiro, também é importantíssimo. E vender direitos lá para fora, né? A gente vê hoje a Liga Americana, que deveria ser muito menor do que a Liga Brasileira, já arrecadando um volume de dinheiro muito maior do que o futebol brasileiro, porque o que o futebol brasileiro vende hoje basicamente é interno e a grande oportunidade está em padronizar e vender o direito lá para fora, né? A venda dos direitos de transmissões sendo centralizada, isso aconteceu na Inglaterra, na Espanha. Os clubes todos vão ganhar entre 30% a 40% mais dinheiro vendendo em conjunto do que separadamente. Isso também é uma coisa que vai afetar muito, vai melhorar muito a situação financeira do clube. Mas isso não vem sozinho, né? Logicamente, a grande maioria dos clubes brasileiros tem dívidas enormes. Então, junto com essa padronização, vendas centralizada, com prazo para pagamento das dívidas, tudo isso vai fazer com que o futebol brasileiro evolua muito. Tem muita coisa para ser feita no futebol brasileiro. E agora nós temos a vontade política para fazer acontecer. Então, isso eu estou muito contente, feliz de que cheguei na hora certa, eu vi a oportunidade, entrei e eu vejo um futuro aí brilhante aí para o futebol brasileiro. Porque o principal nós temos, que é a matéria-prima, né? Nossos atletas, talento, e nós vamos precisar de muita gente talentosa também, né, nos escritórios, né, dos clubes de futebol. Cara, ele já chegou com os dois pés na porta. Além de comprar o clube aqui, ele já chegou com a proposta da Liga, com propostas direto do investidor da Espanha, que queria fazer a Liga, já conseguiu apoiadores, já fez reunião. Eu acho que a CBF deve ter ficado muito preocupada com essa visão dele. Eu acho que o principal objetivo do Ronaldo quando chegou no Cruzeiro, além, claro, né, de ter uma porta de entrada no futebol brasileiro, era essa de montar uma liga, porque ele sabe o potencial que tem o futebol brasileiro. O futebol brasileiro pode ser vendido como celeiro de craques dos futuros Neymar, dos futuros Vinícius Silva. Então, se você coloca esse título, desperta o interesse do mundo inteiro para ver, né? Então, internamente, o futebol brasileiro paga bem, os direitos de televisão, patrocínio, pagam bem, a gente não pode discutir isso. Tanto é que quando a discussão é contra o resto da América do Sul, é até covardia as premiações, o orçamento das equipes brasileiras em relação ao resto. E ele tá visualizando para a situação de exibição externa, que o Brasil ainda não existe, o Campeonato Brasileiro ainda não existe fora. Então ele vê esse potencial todo. Eu vi os caras falando isso, né? O CEO da XP, ele fala isso bem claro. Ele fala assim, a gente pode vender o campeonato para fora. Assim, ele deu um exemplo dos Estados Unidos, que os caras fazem dinheiro com tudo, e aí eles fazem muito mais dinheiro com o campeonato deles, que né? Tipo assim, qual que é o apelo que tem o campeonato? Tem um potencial muito menor que o nosso, né? E eles conseguem investimento e eles muito vendem menor, as temporadas para fora. Então eles querem profissionalizar o futebol brasileiro, padronizar. O Ronaldo dá um exemplo da grama, ele fala... O Ronaldo fala muito disso, cara. Ele sempre falou, aliás, né? Só que agora ele tá com mais ênfase. Padronização. Ele quer todos os campos padronizados, com um gramado que proporciona um bom futebol. Exatamente. Molhando com o tempo correto. O exemplo que ele dá é muito bom, porque ele fala assim, esse detalhe do gramado, quase ninguém sabe, é imperceptível para quem assiste às vezes. Mas pro jogador, ele tá tendo dificuldade para jogar, a bola não rola direito, e o que o espectador não percebe, na verdade, ele percebe, ele vê que o jogo é ruim, é lento, que a bola pula. Ele fala assim, os caras são muito ruins, o cara vai dar um passo, escorrega, cai, a bola, o cara tocou fraco. Mas aí ele deu esse exemplo do gramado, que se a grama não tiver legal, não tiver um padrão, não tiver um tratamento certo,
influencia nisso tudo. E aí a gente só acha que o time é ruim mesmo. E não é. Às vezes os caras não conseguem executar as jogadas como eles gostariam. Cara, o exemplo perfeito foi o jogo do Cruzeiro contra o Brusque, no estádio do Brusque. O jogo só acabou empatado por causa do gramado. Primeiro que durante o jogo inteiro, o nosso time teve muita dificuldade no jogo, em domínio e passe de bola. O jogo todo, escorregando, foi muito nítido. O jogo inteiro. Isso atrapalhou o jogo todo. Aí, em um lance que o clube adversário teve pra finalizar o jogo, que era o pênalti, o jogador deles escorregou, deu 2 toques na bola por causa do gramado. Então o gramado atrapalhou até o dono do estádio. São próprios jogadores que conhecem o estádio lá. O cara foi lá, escorregou, 2 toques, perdeu a chance de ganhar o jogo. Aí você pega uma entrevista do técnico adversário e começa a escutar o que o cara disse, e você percebe por que o gramado é dessa forma. Porque, na verdade, o brasileiro em si, ele não se preocupa em melhorar desde que não atrapalhe, desde que não te atrapalhe. Não, o gramado aqui é ruim, mas a gente está acostumado com o gramado aqui, então vamos usar o gramado ruim a nosso favor. O pensamento é esse. E quando aconteceu o que aconteceu, aí começa a falar a entrevista, colocando argumentos e reclamando coisas que não tem nada a ver. Sem noção a entrevista do técnico do Brusque, sem noção. Exatamente. E aí o que o Gordão quer fazer com o pessoal da XP aí, e ele fala, isso é legal demais, ele fala que ele é perguntado se o modelo SAF vai ser o modelo que vai ser adotado por todo mundo, que é o futuro do futebol e tal. E aí ele fala assim, tem times que funcionam, que nem o Real Madrid funciona como associação e tem uma gestão profissional, mas que pelo que ele vê aqui no Brasil e conhece, ele percebe que todo mundo, a maioria deve migrar para a SAF, alguns podem sobreviver por ser uma saída muito interessante. E quando ele fala isso, assim, a gente tem que lembrar que os caras querem ganhar dinheiro. Essa é a principal coisa, né? A gente é torcedor, a gente gosta do time, quer que o time ganhe. Os caras que compraram o Cruzeiro, eles querem ganhar dinheiro com o Cruzeiro, obviamente, né? Os caras são empresários e tal. Muito embora o Ronaldo ele gosta do Cruzeiro de alguma forma, porque projetou ele pro mundo, né? Ele saiu daqui muito novo e a carreira dele explodiu a partir daqui. Não que isso não fosse acontecer em qualquer outro time, porque o cara era um fenômeno, mas o carinho é real, né? O cara tem pelo Cruzeiro. Mas os caras também querem fazer dinheiro, isso importa. E isso é uma coisa ruim ou boa? Depende, mas é uma coisa boa, porque os caras vão fazer uma gestão funcionar, que dê certo, que não dê prejuízo e os caras vão valorizar o produto deles para ganhar dinheiro, né? Vão fazer isso, vão valorizar o produto deles exatamente para ganhar dinheiro. E aí a gestão se preocupa muito com isso, e eu vejo isso muito interessante, porque eles não vão entregar o resultado para a mão de uma outra gestão daqui, 4 anos, e independente do que acontecer, o problema não é mais meu. Isso não existe mais, né? Eles têm o CEO, né, que é o cara que agora comanda o time, de verdade. O Ronaldo é o dono, né? Enfim, tem os diretores que têm os seus papéis ali, senão os caras podem ser demitidos, né? E podem mesmo. E se performarem mal, devem ser demitidos para colocar um cara melhor para fazer aquele papel melhor ali. E aí o resultado é que os caras agora conseguem pagar tudo em dia, com essa boa organizada que deu, e vai levar isso até as últimas consequências de fazer o negócio dar dinheiro e ser sempre promissor, sempre melhorar, né? Reforçar o time, fazer o time ficar melhor para poder gerar mais dinheiro, pra gente continuar gostando do time. E isso, a mudança é muito grande, cara. É muito grande essa mudança que teve aí. E aí quando você vê ele falando aí que quer profissionalizar não só o time, mas o campeonato inteiro, cara, os caras realmente querem mudar esse modus operandi aí, porque a associação, ela dá lucro só para alguns conselheiros, na minha visão ali, né? Só para quem tá ali dentro naquele momento e controla esses milhões de reais que passam daqui para lá e para cá. Mas os caras não têm um compromisso real da instituição sempre ser saudável. Ele tem um compromisso mais com vamos jogar pra torcida aqui o que precisa, vamos contratar o Thiago Neves aqui pra ele fazer umas pirulas aí, né, e fazer umas zoeiras e vamos pegar aqui a fatia do bolo aqui, né, e aí o próximo presidente que se lasca pra lá. A gente é iludido, mas também a gente não pode ser cego, né, que agora o Cruzeiro tem dono e o dinheiro é dele, quem sabe onde aperta a situação é o Ronaldo, né, então o resultado dentro de campo tá dando certo,
resultado esportivo tá dando certo, mas fora de campo a situação do Cruzeiro ainda é muito grave. Então não vai esperando que o Cruzeiro ano que vem na primeira divisão já vai brigar por título, porque não vai. E a torcida tem que entender isso desde agora, que não vai ter loucura igual você falou, não vai vir um jogador com um medalhão aí para servir de escudo para diretoria ruim. Então o Cruzeiro agora vai dar um passo do tamanho que a perna dele permita. Um ponto alto na fala do Ronaldo aí nesse evento da XP é quando ele fala da dificuldade que foi entrar com a SAF no Cruzeiro. Verdade. Se você perceber nas entrelinhas ali, ele deixa uma mensagem falando como que foi difícil a entrada, né? E que os conselheiros manipularam, até chegaram a manipular a torcida. Se você parar pra pensar, cara, isso foi feito ao longo da história do Cruzeiro, né? Sistematicamente, cara. Não é só o Cruzeiro, né? Na minha visão. Mas é uma coisa que é um sistema, uma maneira de você manter essa vaca gorda, né, cara? Você vai ver, no final das contas, é muito dinheiro envolvido aí. Ele realmente, ele dá uma sutil mensagem ali, ele fala assim, que tem essa manipulação que acontece às vezes para que o torcedor pense uma coisa, tenha uma visão de uma determinada coisa, e a gente viu isso quando surgiram coisas na imprensa mesmo falando, colocando dúvidas, né? Sobre o que eles estavam propondo. Se o que a equipe do Ronaldo estava propondo era mesmo alguma coisa melhor para o Cruzeiro. Sendo que o que pior do que o Cruzeiro estava, honestamente, cara, não tinha mais para onde ir. Naquela época, aconteceu muitas fake news e a equipe do Ronaldo resolveu fazer uma reunião para os conselheiros, onde ia ser apresentado minutas do contrato, quebrando todas as fakes, mostrando qual era o planejamento, se apresentando, mostrando quem era a empresa, como que eles estavam entrando, projeção. Foi um evento assim empresarial de primeira. Quando a equipe do Ronaldo acaba de fazer a apresentação, né, com todo o trabalho que eles fizeram no Valladolid, não só no Valladolid, mas todas as empresas do grupo, né, mostrando. O Valladolid foi um bom exemplo, porque ele falou que quando a gente entrou, a dívida do clube era X, hoje está dando lucro, o CT valia tanto, hoje vale tanto. Foi dando exemplos de gestão, do que eles fizeram, a fim de mostrar para os conselheiros que a intenção deles era valorizar a marca, através da gestão. Quando os caras terminam de fazer a apresentação e abrem as perguntas para os conselheiros, parece que os caras não escutaram uma palavra do que foi dito ali na reunião, porque as perguntas eram as mesmas que eles tinham acabado de responder, isso quando a pergunta era com interesse no que está sendo dito, porque a maioria dos questionamentos não tinha sentido nenhum. O interesse era simplesmente tumultuar, atrasar, fazer com que gerasse dúvida. Ali ficou bem claro naquela reunião que o interesse dele era fazer transtorno, confusão, para não deixar desenvolver, para não deixar acontecer, para não ter a votação em seguida. Eles queriam simplesmente tumultuar o ambiente. É muito complicado quando a gente acompanha isso. Era complicado pra caramba. A gente vê isso como é difícil, o exemplo do Vasco. O Vasco está tendo dificuldade enorme para fechar o acordo com a 777, até chegou na Assembleia Legislativa do Rio uma petição, um documento pedindo para cancelar essa aquisição. Então é um processo muito tumultuado, porque a gente é iludido, mas não pode ser cego, né? As associações, elas vivem no amadorismo. Então são pessoas ligadas ao clube que têm uma visão extremamente amadora de tudo. E isso a imprensa também ganha com isso, porque a gente tem que lembrar que em 2018 o Itair Machado ganhou o troféu Guará de melhor dirigente do ano do futebol mineiro. Nossa senhora, bicho. Então, pra gente ver o nível de cumplicidade entre as associações e a imprensa. E o Cruzeiro hoje está tentando fazer um modelo diferente de trabalho, né? E a gente vai ver daqui a um tempo que espero, né, que seja bem sucedido e o Cruzeiro arranque na frente das outras equipes, dos outros adversários no futebol brasileiro. Isso pode estar acontecendo. Isso a CBF, ela não é muito interessada, né, em fazer essas mudanças no âmbito nacional, mas, por outro lado, parece ser um caminho sem volta, assim. Porque, especialmente se o Cruzeiro for bem sucedido de verdade, né? O negócio dê tão certo que o time comece a ter uma hegemonia, não sei, de modelo, de time que consegue, temporada após temporada, atingir bons resultados por ter uma gestão muito saudável. Cara, se der certo, Alex, a primeira coisa que vai acontecer é o pagamento das dívidas. Se o Cruzeiro conseguir se manter e pagar as dívidas, equacionar as dívidas, é porque deu certo. O resultado no futebol, no âmbito esportivo, vai acontecer em consequência disso. E a gente vai ter que acostumar com uma nova realidade, né?
o time tá mal no campeonato, vai continuar mal. Não vai vir nenhum medalhão pra diretoria se esconder atrás dele, né? Então é uma coisa que a torcida também vai ter que entender. A situação financeira do Cruzeiro ainda é muito complicada. Já tem muita água pra rolar aí, por debaixo dessa ponte. Nossa, cara, quando você pega a dívida do clube, é assunto pra uma resenha grande, viu? Nossa. Inclusive a dívida com o Marcelo Moreno, né? Esse é ídolo. Esse é ídolo. Esse aí. Ele não conseguiu fazer dentro de campo o que ele fez fora, viu, cara? Porque ele tentou. Tentou mesmo. O cara veio, saiu da China lá, aceitou mudanças, pintou a camisa do Cruzeiro no peito da apresentação, mas dentro do campo ele não conseguia salvar o time igual ele queria, né? Meter gol e salvar. Ah, mas também jogando com o Keké, Pote e grande elenco do lado dele fica difícil, né? Jogo que teve no Mineirão aí nesse sábado passado, Cruzeiro e Tombense. No programa anterior eu tava comentando com o Túlio que esse jogo aí, pra mim, particularmente, pra mim esse jogo era uma revanche aí pra um jogo que foi muito truncado no começo da temporada. O nosso time ainda não tinha uma consistência de jogo, mas tinha uma fome de bola impressionante. O Edu tava marcando gols jogo pós jogo. Só que o Tombense conseguiu travar a gente de tal forma que a gente saiu com esse 0x0 amargo lá. Agora eu pensei, não, agora nós vamos dar um troco, né, entre aspas aí, porque também não perdemos o primeiro jogo, mas o Cruzeiro deve vencer esse jogo. E aconteceu, né, o Cruzeiro entrou cara, eu ainda fiquei assustado, falei assim, porque o último jogo, o jogo anterior que foi Brusque, que jogo difícil de ver, que jogou mal pra caramba, fez tudo pra perder e não perdeu, um jogo difícil. E aí eu pensei, não, fudeu, né? Agora tão bem, será que o time que vai entrar nessa de ficar irregular? Mas não, o time aí jogou ligou o modo Pesolano lá e... Cara, foi a melhor apresentação do Cruzeiro no segundo turno até o momento, né? Realmente o time conseguiu impor seu jogo, adiantou as linhas, teve posse de bola, roubou bola no ataque, finalizou e a gente teve muita qualidade nos gols, né? Então isso foi um alento pra nós, né? O time jogou bem pra caramba. E o Edu não jogou, né, desde o começo. Ele entrou no final. O Panda, eu acho que o Edu nunca se recuperou completamente, né? Depois dele lesionado. Acho que na final do Campeonato Mineiro. Não, o Edu já deu entrevista falando que após a cirurgia dele ano passado no Brusque, ano passado, final de 2021, ele nunca mais jogou sem sentir dor, né? Então é um jogador que tá muito limitado fisicamente. E o Cruzeiro o Pesolano falou no final do jogo que eles tiveram entendimento que o Edu não era um jogo para ele fazer os 90 minutos. Então ele entrou no segundo tempo, mas já nem precisava mais porque tava o jogo sob controle. E assim, a situação do Edu vai ser essa daqui pra frente. Vai jogar quando der. Vai compor o elenco ali, vai ser, eu acho que ele vai ser um aproveitamento mais inteligente, né, do atleta, porque senão ele acaba de vez com a própria carreira, né? Jogar com dor o tempo todo, é complicado. Eu acho assim que ele vai ser quando ele tiver precisando de um atacante fixo na área, né? Tá tentando fazer um gol, uma bola cruzada, aquele tática de chutar pra frente e ver o que dá, o Edu entra, mas para começar os jogos daqui pra frente acho que vai ser bem difícil para ele. Na verdade, a novidade pra mim ontem foi a entrevista do Pesolano, porque normalmente o Pesolano, quando ele é perguntado individualmente sobre algum jogador, sobre destaque ou não, se o jogador jogou bem ou mal, a resposta dele sempre é coletivo, ele sempre puxa pro lado coletivo. E ontem, ao contrário do que ele normalmente faz, ele respondeu mesmo, foi perguntado sobre o Edu, ele falou que o Edu não está fisicamente bom, 100% pro jogo, que ele tá com desgaste, principalmente pela maratona de jogos de julho. Foi perguntado sobre o... Interessante. Sobre o Chay. Vocês viram o Chay ontem, inclusive? Eu vi o Chay. Eu vi o Chay, não gostei.
Eu ia falar do Chay, mas eu acabei pegando o gancho aí do Valdir. Então, você falou sobre o Daniel Júnior. E uma característica dele é que ele é bem sincero, né? Então o Pesolano comentou que ele conversou com o Daniel Júnior, falou que essa intensidade que ele jogou ontem é que vai fazer ele ser um jogador melhor que é. Porque sem a intensidade, qualquer um é melhor que ele. Ah, que legal. Ele falou com essas palavras na entrevista. Sincero. Então, Papá Pesolano. Então o Pesolano tá chamando o Daniel Júnior de Elber, né? Como assim, Túlio? Ah, explique. O Elber também é daquela coisa, né? O Elber corria com a bola e entrando pra jogar era bem, mas quando ele resolvia não ficar se entregando, correndo direito, não rendia nada. Era um a menos em campo. O Elber era terrível, tinha essa característica. Agora, o Valdir, me fala um jogador aí que o Pesolano elogiou bastante. Eu esqueci o nome dele, mas eu sempre elogiei ele. Você lembra? Sabe quem que foi? Ele elogiou um jogador também, mas eu não tô lembrado do nome dele. É um nome diferente. O cara deu um chute, bicho. Foi o melhor chute dele no ano, hein? Pegou de primeira. O cara pegou de primeira, uma bola alta de primeira. Gol, acertou o chute, por isso que a bola foi pra fora. Mas o Pesolano falou e a gente entende. Eu entendo o que ele falou, porque o jogador pode ser bom que for, cara. O cara pode ser bom que for, mas se ele for um jogador problema, for um jogador picuinha, um jogador, sabe, que não tem interesse de seguir taticamente o que o cara quer fazer no time, prejudica o grupo. Não adianta. Não adianta, né? Prejudica o grupo, não adianta, o treinador não gosta do cara. E o Machado, ele pode não ser o melhor jogador do elenco. E pra mim não é mesmo, mas... eu discordo disso. Mas ele faz o Machado já o primeiro cara confirmado pro ano que vem, depois do que o Pesolano falou ontem. Ele não falou que o Machado é um dos principais jogadores do elenco, não falou isso. Ele falou é o principal jogador do elenco, mais importante. Que isso, essa hora aí o Túlio até virou o olho de emoção. Fala aí, Túlio. Não, porque o Machado é aquele jogador que todo técnico gostaria de ter no time. Ele é um primor de qualidade técnica? Não é, mas ele faz o que o técnico pede. É um cara extremamente esforçado e se entrega em campo, né? Se o técnico pedir para jogar de zagueiro, ele vai jogar de zagueiro. Se jogar de lateral direito, ele vai jogar. No meio campo, é aquele cara assim que tá sempre dando combate. Num contra-ataque, o lateral subiu, você olha para o jogo, assim, é ele que vai cobrir esse espaço, deixar na defesa. É um jogador que todo técnico gostaria de ter. Lembra bastante, assim, o Augusto Recife, o Fabrício, né? E já passaram pelo Cruzeiro. Inclusive na mesma característica de pegar a bola na intermediária. Não é qualquer um, né? Fabrício não é qualquer um, hein? Mas no sentido de entrega... Eu tô brincando. Assim, o Fabrício ele não é qualquer jogador, porque o Fabrício fez um dos 6 gols épicos. Eu queria saber se você sabe aí todos os autores dos gols daquele jogo. Bate pronto aí. Vamos lá. Claro que eu sei, velho. Não, mas essa é mole. Você quer por ordem ou você quer por ordem? Só por lembrança, assim? De qual tempo? Começar em qual tempo? Não, tem que acertar o jogador, tem que acertar quem deu assistência e quem fez o gol. Se fosse o jogador de outro time, ele tinha respondido já, hein? O primeiro gol começa assim, ó, Anselmo Ramon! Chega passa pelo Bremer! Não, essa aí você tá confundindo com o gol que o Elton Paulista deu o drible e tocou para o Anselmo Ramon girar e bater. Já começou errado. Olha aí. Tá vendo? Ele não passa pelo Então aí, vou colocar um pedaço da gravação do Itatiaia, que é narrado inclusive pelo Mário Henrique. O narrador atleticano, o Mário Henrique lá. Épico, velho. Mas discutivelmente, o Ramon cruza, Roger abre o placar. Anselmo Ramon na ponta direita dominou, passou pelo Hever, caminhou para cima da marcação, passou Anselmo Ramon, cruzou na segunda trave, Roger caixa! Gol!
Ô Túlio, vou dar uma chance pra vocês aí, então. Demorou muito a responder, deu tempo de pesquisar. Fala só quem fez o último gol. Ué, o último gol foi o nosso craque internacional, ele, Ortigosa. Que isso, velho? Não é possível. Você errou tudo. Mas não foi o Everton? Ah, é porque o Ortigosa que cruzou a bola, cara. Nossa. Olha aí. Me zoou que eu errei o negócio do Éder, mas é isso. Ele deu assistência, tá certo. É que foi tanto gol, cara. Foi tanto gol que a gente confunde. Ah, olha aí, rapaz. O cara não sabe. Mas voltando pra realidade aqui. E o Chay, hein? Cara, tem que dar tempo pra ele, cara. Porque se até o Felipe Machado tá jogando bola, então o Chay vai jogar bola também. Mas aí a gente vai ter que dar tempo também pro Pablo Siles. Esse aí não deixa tempo. Wagner, não vem falar de Wagner aqui não, cara. Rodolfo. Ave Maria. Rapaz, tem coisa que não tem jeito. Não, esse departamento do Cruzeiro aí de scout, os caras acertam muito, mas também, viu, vou te falar, arruma umas navalhadas também, que pelo amor de Deus. Não, arruma umas encrencas pra nós. Na verdade é o seguinte, cara, o Pablo Siles foi oportunidade, porque quem iria vir era o volante do Grêmio, já estava tudo certo. Aí o queridíssimo lá, presidente do Grêmio, recuou devido à repercussão negativa pro lado dele. Tá vindo um volante lá muito bom, novo pro Cruzeiro. E aí o Cruzeiro aproveitou a oportunidade de mercado e trouxe o Pablo, que chegou para jogar. Porque o Cruzeiro, quando o Pablo chegou, não sei se você se recorda, mas a gente tava com um problema no meio de campo, porque o William Oliveira é machucado. Só tinha o Neto Moura praticamente para poder jogar no meio. O Machado, ele tava jogando improvisado lá na zaga, porque o nosso lado direito tá sempre com o jogador expulso ou machucado. Porque o Zé Ivaldo é amarelo todo jogo, o Giovanni Jesus é amarelo todo jogo. O Leonardo Paes faz 2 jogos e machuca. Então o Machado é nossa tapa-buraco do lado direito. O Adriano, por algum motivo, nosso técnico não gosta do futebol dele. Tanto é que eu acho ele um bom jogador. Eu gosto demais do Adriano. Ano passado foi nosso melhor jogador. Hein? Às vezes, cara, assim, a gente não sabe o que acontece no treino, nos bastidores. Exatamente, não sabe se tem influência de empresário, porque uma coincidência é que todos os jogadores do mesmo empresário saíram, né? Aquele do boi, né? Exatamente, não vou nem falar nome, não, mas todos os jogadores do mesmo empresário saíram do clube. Isso. Mas é engraçado, né? Porque o Cruzeiro tinha acabado de emprestar 2 jogadores para ele, né? Pro time dele lá em Portugal. A gente fica, assim, sem entender certas situações que ocorrem. Emprestou 2 jogadores dele para o time dele. É verdade, tem isso também. Bom, o Chay, então, precisa de mais tempo. Esse é o ponto. Eu também acho, né? Acabou de chegar. É porque o Chay, quando você vê, por exemplo, aquele lance contra o Brusque, que o Canezinho perdeu aquele gol lá, que não sei o que ele fez, ficou com medo da bola e errou o gol. Nossa, cara. O Chay que achou aquela bola pro Bruno. Então o Chay deu um passe pro Bruno, ele inverteu a bola no lançamento dentro da área, mandou a bola na cabeça do Bruno. O Bruno poderia ter mandado pro gol e optou por ajeitar pro Canezinho. Então você ainda vê o Chay dando alguns passes, porque tá iniciando agora. Um jogador igual ele realmente precisa de tempo para poder adaptar. Cara. E é um jogador melhor que Messi, Neymar e Thierry Henry, né? Ou seja, é um jogador que compensa o investimento de tempo. O Bruno Rodrigues, esse aí, cara, desde que ele entrou e ontem fez esse gol aí, é um cara que chuta bem. Eu acho que esse aí foi um acerto bem rápido, assim. O Cruzeiro já estava tentando a contratação dele ano passado, né? Ele não conseguiu. Ele veio da onde mesmo? Ele veio do Famalicão de Portugal. Famalicão de Portugal, muito bem. Famalicão famosíssimo no Futebol Manager. Mas ele se destacou jogando pela Ponte Preta na Série B e 2020. Aí 2021 foi pro São Paulo. O São Paulo fez poucos jogos, onde ele foi vendido pro exterior. Por falar em Ponte Preta, eu só queria fazer um off aqui. O que vocês têm a dizer do Luca, artilheiro da Série B? O cara só joga bola na Ponte Preta, né? É isso. É portuguesa, Ponte Preta, é nesse nível, né? Ele se sobe um pouquinho o sarrafo, ele não aguenta, né? Dá uma pipocada. Cara, o Luca jogando pela Ponte Preta é igual o nosso queridíssimo Marcelo Moreno, quando ele jogava a bola aqui no Cruzeiro. Saía daqui, ia pro Grêmio, não arrumava nada. Voltava pra cá, jogava a bola de novo. Parece que foi feito por um clube só, né? Feito por um clube só. O Lucas chega na Ponte Preta, você vê ele jogando, cara. Você fala, esse cara joga bola demais. Esse cara é bom. Sai da Ponte Preta, o futebol não aparece mais. O jogador que encaixa com determinado clube. Mas ontem, voltando ao jogo, o Cruzeiro ficou bem tranquilo, né? Fez os 2-0 no segundo tempo. Inclusive, o Cruzeiro Ronaldo podia chamar o Marcelo Oliveira lá pra ensinar o Pesolano a decidir jogo no primeiro tempo, né? Pra gente não ter
ter que esperar tanto. Porque é sempre no segundo tempo que o Cruzeiro faz gol, que o Cruzeiro ganha os jogos. Não teve um jogo. É porque o Cruzeiro, o jogo do Cruzeiro é muito físico. Então ele só no segundo tempo, quando o rendimento do outro clube cai um pouco, é a hora que o Cruzeiro sobressai. Mas podia fazer pelo menos um golzinho, né? Pra deixar a gente animado pro segundo tempo, né? Porque nem isso sai. É impressionante. Eu acho que a gente ainda precisa daquele camisa 10, né? Pra armar jogadas com um pouco mais de talento aí. Cara, o nosso time mudou demais pro segundo turno. Esse time que tá aí precisa entrosar. É outro time. O Chay vai ser essa função, né? De ser mais um armador ali. Mas eu acho que pro futebol de hoje também, qual time tem um camisa 10, né? Ainda mais na Série B. Eu não, assim, camisa 10 mesmo, clássico, eu não lembro de ver na Série B. Talvez seja também um camisa em extinção, né? Porque hoje não tem mais, né, essa função. É jogo aberto nas pontas e os volantes entrando na área para finalizar. Não tem mais aquele cara que para o jogo, fica olhando, escolhendo a melhor opção para jogar. Não tem nem tempo para isso mais, né? Então, esse jogo aí, o Cruzeiro encerrou aí a 22ª rodada, teve o 22º jogo, e eu li um negócio muito interessante sobre isso. Eu vi no Twitter que o Samuel Venâncio postou o seguinte: Cruzeiro na Série B, então ele agora tem 49 pontos em 22 jogos, é o líder isolado, né? Tem 9 pontos na frente do vice-líder e 16 pontos do quinto, né? Que é o mais importante aí para o acesso. E é 100% jogando em casa. Venceu todos os jogos que jogou em casa. Aí você tem o comparativo dos anos anteriores, que é o mais interessante. Então 2021. Nossa Senhora. No ano passado. Com esses 22 jogos, o Cruzeiro tinha fez 25 pontos. Quantos pontos, desculpa? 25 pontos, estava na 15ª colocação e o Cruzeiro terminou o campeonato ano passado com 48 pontos, menos do que ele tem agora. Com 38 jogos, ele ficou com 48 pontos. Em 2020, foi quase a mesma coisa. Com 22 jogos, ele tinha os mesmos 25 pontos de 2021, estava na mesma 15ª colocação e terminou a Série B com 49 pontos. 38 rodadas, 49 pontos, que é o que nós temos agora. Impressionante. O Pezzolano é um fenômeno, cara. Esse cara. É por isso que o Flamengo queria ele. É por isso que ainda tem muita gente de olho nele aí. Não é de hoje? Eu acho que não. Sim e não. Porque não é só o técnico. Claro que tem muito crédito nisso tudo. Mas o salário em dia, o bom ambiente dos jogadores, isso tudo faz diferença também. Uma boa preparação física, uma boa programação, porque os jogadores do Cruzeiro ano passado, ano atrasado, não sabiam se ia receber. Cara, esse ano tem aí gestão. Aí era aquele negócio, fingia que recebia e fingia que corria. Né? Tinha um goleiro obeso, que não chegava nos cantos, espalmava para pênalti. Então é difícil comparar. Você pegava o jogo do Cruzeiro nos últimos anos, eram bola pro lado e bola para trás, bola pro lado e bola para trás. Cara, é impressionante como é que a gente conseguiu passar por isso, cara. O cara não queria jogar, né? Fingia que recebia e fingia que jogava. O Cruzeiro fazia um gol, era um acontecimento, cara. O gol acontecia. Quando é que foi aquele Cruzeiro 3, CRB 4? Foi em 2020 ou 2021? É porque foram 2 jogos assim, que marcaram bastante. Foi o Cruzeiro e CRB e aquele Cruzeiro em Goiás, que também ficou empatado, acho que 3x3. 3x3 foi Cruzeiro e Guarani. Foi Goiás, não? Cruzeiro CRB, 4x3 pro CRB, dia 6 de junho de 2021, ano passado. E o Cruzeiro e Guarani, que foi 3x3 no Mineirão. Teve um jogo também com o Goiás, que foi um absurdo também. O Cruzeiro perdeu em casa. Não, era terrível aquele time. Se não fosse o Thiago fazendo aquele gol em Londrina, a gente estava disputando, era com Vitória, com Boa, com Remo, né? A gente não estava nem falando agora de acesso para a Série A nem nada. Obrigado, Thiago. Obrigado. No final das contas, não é só o Pezzolano, é também a gestão do Gordão, né? Por isso que eu tô gordonificado e pezzolanizado. Eu tô iludido, com certeza, e com certeza. Bom, muito bem. Então agora o Cruzeiro vai jogar com o Londrina, né? Nosso próximo jogo aí. O que esperar desse jogo aí, hein? Vai ser um jogo difícil, porque o Londrina tá bem no campeonato, tá ganhando vários jogos já invicto. O Adilson tá com o time acertadinho e o Douglas Coutinho para fazer valer a lei do ex não custa nada. Mais uma vez nós vamos jogar contra o 5º colocado, né?
Acabamos de jogar contra o quinto colocado, que é o Tombense. Vamos jogar contra o quinto colocado, que é o Londrina. O destaque do Londrina é o técnico Adilson Batista, que é um conhecedor da nossa equipe aí. Tem um carinho especial com o clube, teve sua contribuição aí nos últimos anos no Cruzeiro. E ele volta... Vamos ver como é que vai ser esse jogo aí, né, cara? O Londrina, só pra vocês terem uma ideia, dos últimos 5 jogos, ele empatou 2 e venceu 3. Isso foi o que o Cruzeiro fez, e o único outro time que conseguiu esse desempenho nos últimos 5 jogos foi o Grêmio. O Londrina realmente está bem, e ele vem de vitória. A gente vai pegar o Londrina, a gente venceu a Tombense e o Londrina venceu o último jogo deles também. Então é um empate, uma vitória, outra vitória, um empate e uma outra vitória. Tá embalado. A Londrina também ficou mais tempo descansando, né? Jogou na terça-feira com o Novo Horizontino e o Cruzeiro jogou ontem, né? No sábado. É verdade, esse é um jogo que tem um espaço menor aí de tempo pro Cruzeiro. Jogou sábado e agora vai jogar de novo na terça, é isso? O time do Cruzeiro não teve folga. Teve apresentação hoje, o pessoal teve treino hoje, regenerativo para quem jogou. E amanhã tem treino e em seguida já viaja para o jogo. E além do Douglas Coutinho, Cruzeiro, que o torcedor do Cruzeiro conhece já, tem o Alan Ruschel, que passou aqui ano passado também. Ele não fez falta nenhuma, né? Ninguém tem saudade dele. Assim como de ninguém do ano passado, né? Alan Ruschel? É, o lateral. Alan Ruschel que sobreviveu àquele acidente lá na Chapecoense. E é o time do Cruzeiro, né? E é o time do Cruzeiro. É verdade. Na temporada passada, Londrina perdeu o Cruzeiro por 1-0, dia 5 de novembro. Esse foi o segundo, esse foi o jogo mais importante da história do Cruzeiro. Olha aí. Porque foi esse jogo aí que o Cruzeiro meio que salvou do rebaixamento. Se não ganhasse aquele jogo, ia entrar na zona de rebaixamento da Série B. E não ia conseguir sair não, tá? Nossa. Por isso que a gente está agradecendo o Thiago. Agora há pouco. Obrigado, Thiago. Obrigado, Thiago, porque ele fez o gol da vitória. 30 de julho do ano passado, 2-2. Já foi um empate na primeiro turno. Não, todo mundo vinha aqui no Mineirão e tirava ponto do Cruzeiro. Era, nossa senhora. Ano passado até eu queria jogar contra o Cruzeiro. Bom, então vamos ver, né? Vamos aguardar palpites pra esse jogo aí. Valdir, o que você acha que vai acontecer? Eu acho que vai ser um jogo muito complicado, porém o Cruzeiro já deve estar com a programação de conseguir os jogos do acesso para um jogo no Mineirão. E vencer esse jogo aí faz parte desse plano, né? Dessa programação, então, desse plano. Pra gente conseguir ter o jogo do acesso no Mineirão, fazer uma festa bacana, provavelmente aí na rodada contra o Operário ou o Criciúma, então a gente passa por vitória nesse jogo. Eu li uma matéria hoje que matematicamente o Cruzeiro estaria a 4 vitórias do acesso. Aí se você for pensar, Londrina 1, depois Chape 2, Grêmio 3, Náutico seria ali o quarto, considerando um caminho de vitórias, né? Mas como tem Grêmio lá em Porto Alegre, é difícil você falar que vai vencer. E Londrina também é um time que vai ser complicado. E aí, depois do... mas o Náutico... depois do Náutico a gente tem o Sampaio Corrêa fora. E aí nós vamos ter 2 jogos seguidos, né? Em casa, que é com o Criciúma e com o Operário. Exatamente. É aonde que isso aí que o Valdir falou, né? Pode ser um ótimo momento aí para consagrar o acesso. Então vai ser um jogo complicado, mas é um jogo que vai ser brigado, né, nesse sentido. Para conseguir consagrar o acesso nesses jogos aí, se o meu Operário em casa, passa por uma vitória contra o Londrina, porque senão a gente vai ter que ganhar ou contra o Grêmio fora ou contra o Sampaio Corrêa fora. Que a Bolívia querida ganhar lá é muito difícil. É uma torcida, o Sampaio Corrêa tem uma torcida muito bacana também, e o jogo contra o Cruzeiro é sempre um atrativo a mais, né, cara? Os caras sempre correm a mais. E o time do Sampaio Corrêa é Sampaio Correria. Os times, a síndrome do Liverpool. Os times viram o Liverpool contra o Cruzeiro, joga tudo certinho, toca certinho, é rápido e marca bem. Então analisando isso, e o Londrina hoje é o 5º colocado, então uma vitória contra o Londrina é aquele famoso jogo de 6 pontos, né? Porque você deixa... Mais ainda, né, pro Londrina, porque a vitória para o Londrina significa ele se aproximar do G4. Por isso que é um jogo muito difícil. Bom, então se for arriscar um placar aí no jogo, acredito que 2-1. 2-1 pro Cruzeiro. 2-1 pro Cruzeiro. Túlio, o que você acha que vai acontecer? Eu acho que vai ser um jogo bem complicado e vai ficar 0-0. E a gente vai buscar essa vitória contra o Grêmio lá na arena do Grêmio. Olha aí, bicho.
Então, uns palpites improváveis, mas que também não é muito diferente da realidade. O negócio é ganhar do Grêmio, cara. Eu só quero que ganhe do Grêmio. Cara, nós já ganhamos do Grêmio esse ano. O Grêmio já perdeu pra gente esse ano, eles sabem disso. E esse jogo contra o Grêmio lá, o empate eu acho que é muita coisa pra gente já. Já tá de bom tamanho. Tô satisfeito com o empate. Eu tô com o Valdir. Eu acho que o Cruzeiro vai jogar pra ganhar esse jogo aí. Mas não vai ser fácil, não. Pela motivação que o Londrina vai entrar no campo pra defender. Um jogo grande, no jogo contra o Cruzeiro. Sempre lota, gera expectativa, todo mundo quer ver, todo mundo quer ganhar do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro pode querer arrancar essa vitória no sentido de ter o caminho de fazer a festa do acesso mais facilitado. Porque se vencer o Londrina, que vai ser difícil, não que o São Paulo Corrêa também não seja muito menos o Grêmio, né? Mas já abre esse caminho, fica bem mais claro assim na nossa frente. Porque você tem a Chapecoense aqui em casa, aqui no Brasil, aqui em casa. Chapecoense é em Brasília, apesar da gente ser o mandante do jogo. É Brasília. Já foi a segunda vez que sou corrigido quanto a isso. E o Cruzeiro joga depois e vai jogar em casa aqui com o Náutico, que a gente espera que esse jogo o Cruzeiro vença naturalmente para encaminhar. Então, complicado aí mesmo vai ser Londrina, Grêmio e Sampaio Corrêa, onde o Cruzeiro tem que, se quiser fazer o jogo do acesso aqui, ele tem que vencer, realmente tem que vencer Londrina e um desses outros dois. É possível. Bom, então é isso aí. Acho que agora é só aguardar para ver o que vai acontecer no próximo jogo. Muito obrigado, senhores, por quem tá até agora aqui com a gente. Eu só queria dizer que eu sou um iludido com certeza e com cerveja. Não, eu acho que quem tem Felipe Machado tem tudo, né? E Machado e Trust. O Pesolano falou que ele joga até no gol, hein? O Rafael que não abre o olho, não. Colocar o Machado no gol, pô, aí também ferrou. Realmente tudo é muito iludido com o Machado. Valeu, gente. Até mais. Ô Alex, só pra uma informação importante aí, a Isis Valverde parece que não tá mais solteira, viu? Puta merda. Aí não, hein? Deu nem tempo. Uma semana. Você teve uma semana, cara. Deu nem tempo, cara. Você teve uma semana. De elaborar uma maneira de, poxa, cara, de aproximar. Que droga. Vamos esperar a próxima janela, então. Essa janela de transferência já era, bicho.